Oi, meu nome é Trudy e tenho 15 anos. Recentemente, eu descobri que meus pais estavam me vigiando. Eles viam tudo o que acontecia no meu quarto através de uma câmera escondida. Quando eu descobri isso, fiquei furiosa. Mas depois... Bem, ouça. Meu relacionamento com meus pais sempre foi baseado na confiança. Por exemplo, eu nunca tive medo de contar pra eles que tinha tirado uma nota ruim ou que tinha me comportado mal, pois sabia que eles não iriam me colocar de castigo. Minha mãe adorava dizer uma frase quando alguma coisa que eu fazia dava errado. Sua mãe sabe mais. Aí eu me sentia envergonhada e culpada, e sempre dizia o quanto estava arrependida do que tinha feito. Mas as coisas mudaram quando fiz 15 anos. Um dia, nós fomos a um shopping juntos, e ao parar para olhar uma vitrine, eu acabei ficando um pouco para trás dos meus pais. E perto de uma das boutiques, um cara bonito estava trabalhando como promotor de vendas. Ele começou a me elogiar e, sei lá, eu fiquei tão empolgada por receber aquela atenção. Era a primeira vez na minha vida que alguém queria me conhecer. Pouco depois, meus pais me chamaram, mas deu tempo de passar meu número de telefone para ele, e naquela mesma noite, ele me convidou para sair. Segundo as regras dos meus pais, eu sempre tinha que estar em casa no máximo às 9 da noite. Então, o Terry e eu fomos ao cinema, e depois ele resolveu me acompanhar até em casa. Para falar a verdade, eu estava super apreensiva, pois ele queria segurar a minha mão o tempo todo. E para completar, aquela foi a primeira vez que eu beijei alguém, e foi maravilhoso. Bem, nós perdemos a noção do tempo, sabe? Como sempre acontece quando dois adolescentes estão apaixonados. Então, quando cheguei em casa já eram 9h30. E sabendo que meus pais sempre foram bastante compreensivos, eu pensei que não seria um problema tão grande assim chegar meia hora atrasada. Mas parece que era. Meus pais estavam tensos, e mesmo vendo que eu falava empolgadamente sobre o Terry, vi que eles não estavam prestando atenção em mim. Aposto que eles não ouviram uma só palavra do que eu disse, pois só ficaram calados, olhando para a TV. Aí, de repente, meu pai disse de um jeito curto e grosso que eu tinha chegado atrasada e que ele não estava feliz com aquilo, que eles não estavam nada felizes com aquilo, e jogou a culpa toda no rapazinho. É assim que ele chamava o Terry. Naquela noite, eu fui direto para a cama, e embora o comportamento deles fosse estranho, eu não dei tanta importância para aquilo. Mas aí, coisas estranhas começaram a acontecer. Toda vez que o Terry me convidava para ir a algum lugar e eu contava para os meus pais, no começo eles aceitavam de boa, mas depois alguma coisa urgente surgia e tínhamos que resolver. Por exemplo, na quarta eu tinha planejado ficar depois da aula e dar uma volta com ele, mas naquele mesmo dia eu fui forçada a visitar a vovó, pois ela não estava se sentindo muito bem. Me lembro de outra situação, em que o Terry e eu queríamos ir a um show de uma banda da nossa cidade e combinamos de nos encontrarmos no local do show. Eu estava prestes a sair de casa quando meu pai chegou do trabalho com um bolo e flores. Parece que ele e a minha mãe iam celebrar o aniversário do dia em que se conheceram. Eles insistiram para que eu ficasse com eles, e mais uma vez tive que ligar para o Terry e pedir desculpas. Mas aquilo estava estranho pra caramba. Eles nunca tinham comemorado aquele dia antes. E essas coisas começaram a acontecer todo santo dia. Aí, certa noite, o Terry ligou dizendo que queria muito me ver e que estava na porta da minha casa me esperando. Claro, eu fiquei mega feliz e corri lá pra fora. Mas antes que eu pudesse abrir a porta, meu pai bloqueou o caminho e disse que eu não iria a lugar nenhum. Pelo visto, ele e a mamãe achavam que o Terry não era o cara certo pra mim. Eu achei que isso era uma brincadeira e tentei sair, mas meu pai abriu a porta e gritou com o Terry, dizendo que era melhor ele sumir da propriedade dele, senão ele chamaria a polícia. Pela primeira vez, meus pais, que sempre foram legais e compreensivos, estavam se comportando assim comigo. Eu tentei tirar meu celular do bolso para ligar para o Terry, mas minha mãe se apressou e o tirou de mim, dizendo que era para o meu próprio bem. Eu não entendi nada. Claro, eu corri para o meu quarto. Eu queria dizer ao Terry pelo menos pela janela o que havia acontecido, mas ele já tinha ido embora. E nem tentou entrar em contato comigo desde então. A situação toda era revoltante. Eu fiquei furiosa e comecei a quebrar tudo no meu quarto. Chutei a cadeira e joguei meu travesseiro em algum lugar do guarda-roupas. Ele bateu em algumas caixas de sapato e elas também caíram no chão. Meu quarto virou uma bagunça, mas eu não estava nem aí. Exausta, eu me joguei na cama e comecei a olhar em volta. Aí, de repente, vi uma coisa pequenininha em cima do guarda-roupas, exatamente onde estavam as caixas de sapato. Era uma câmera pequena, que definitivamente não deveria estar lá. Eu estava cansada demais para me levantar e inspecioná-la,
Então continuei deitada, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Eu estava quase adormecendo quando minha ficha caiu. Meus pais tinham instalado aquilo no quarto para me vigiar. Depois, eu dormi e sonhei que era uma espiã, tipo aquelas dos seriados, e que estava lutando contra os meus pais, que também eram espiões e estavam tentando me colocar na prisão. De manhã, meus pais se comportaram como se nada tivesse acontecido no dia anterior, então resolvi não falar nada. Mas aquela câmera não saía da minha cabeça, e em determinado momento eu resolvi checar se eu realmente estava sendo vigiada, sabe? Só por curiosidade mesmo, só por diversão. Peguei um maço de cigarros do meu pai e, quando entrei no quarto, fingi estar tirando eles da mochila e escondendo debaixo do colchão. Para mim, era só um jogo, mas imagine minha surpresa quando 2 dias depois eu peguei minha mãe cheirando minhas roupas na lavanderia. Claro, eu não perguntei a ela diretamente sobre a câmera, mas aquilo era estranho demais para ser só uma coincidência. Resolvi fazer mais uma coisa, sabe? Só para me certificar de que não estava enganada. Eu sabia que meus pais eram totalmente contra qualquer tipo de tatuagem, então fui a um salão de beleza e fiz uma tatu temporária nas costas. No quarto, comecei a posar para a câmera e até fingi ligar para uma das minhas amigas para contar que finalmente tinha feito uma tatu de verdade, como sempre quis. E naquele mesmo dia, minha mãe entrou no quarto e me deu uma blusa nova que ela tinha comprado e insistiu para que eu experimentasse na frente dela. Eu sabia que aquilo era de propósito, ela só queria que eu mostrasse a tatuagem. Quando ela viu as asas nas minhas costas, quase teve um troço, mas eu expliquei que dentro de 1 semana ou 2 a tatuagem sumiria. Mas eles tinham ido longe demais. Eu quis dar uma lição neles e tomei uma medida extrema. Resolvi fingir que estava grávida. Nossa, você tinha que ter me visto. Minha atuação foi digna de um Oscar. Eu fiz um drama danado quando olhei para o teste de gravidez de farmácia. Me esforcei para fingir estar assustada e arrasada. Por um segundo, imaginei meus pais me assistindo pela tela e minha mãe desmaiando quando descobrisse que eu estava supostamente grávida. Cara, foi difícil pra caramba conter o riso, então me joguei na cama e afundei a cara no travesseiro. Eu estava tremendo de tanto rir, mas pela câmera certamente parecia que eu estava chorando. Nada aconteceu durante os dias seguintes. Bem, tirando o comportamento dos meus pais, eles estavam chateados, não falavam muito. Mas isso acontece com os adultos de vez em quando, né? Eu continuei pensando em outro plano melhor para revelar a câmera no meu quarto, ou para fazer meus pais confessarem voluntariamente que tinham feito aquilo. Então, eu também parecia bastante pensativa, e uma manhã minha mãe perguntou o que estava acontecendo, mas eu não soube o que dizer. Então inventei uma dor de cabeça e ela me deu um comprimido na hora. 1 hora depois, meus pais invadiram meu quarto. Eles estavam apressados e praticamente me forçaram a arrumar minhas coisas e ir com eles para algum lugar. Enquanto estávamos no carro, minha mãe estava apreensiva e não parava de perguntar como eu estava me sentindo. Eu não entendi nada, até que meu pai estacionou perto de um hospital. Eu me recusei a entrar lá sem ter uma explicação, e nesse momento, a minha mãe colocou a cabeça no meu ombro e disse o quão arrependida estava por ter quase matado o neto dela. Havia muita gente à nossa volta, e todo mundo começou a olhar pra gente, e eu senti uma vergonha tremenda. Aí, eu contei pra eles que não tinha neto nenhum e que eu não tinha nem namorado. A histeria da minha mãe acabou tão abruptamente quanto tinha começado e meu pai nos colocou de volta no carro. Aí, lá dentro, a verdade apareceu. Eles tinham mesmo instalado uma câmera no meu quarto e muitos anos atrás. A intenção deles era me manter fora de perigo. Aí eu disse que a tinha descoberto por acaso e contei sobre as peças que tinha tentado pregar neles depois disso. Mas o mais importante é que o comprimido que a minha mãe me deu era mesmo para causar um aborto. Só que assim que eu o tomei, ela se arrependeu de ter dado aquilo para mim e me levou às pressas para o hospital para fazer uma lavagem gástrica. Tudo parecia um absurdo, e assim que consultamos com um médico e ele assegurou que o comprimido não me faria mal algum, nós voltamos para casa. Claro, tudo o que aconteceu me magoou muito, mas resolvi não ficar com raiva dos meus pais. Pelo menos, assim como qualquer pai e mãe, eles só queriam o melhor para a filha. Eles tiraram a câmera do meu quarto e eu prometi não guardar nenhum segredo deles, embora não tivesse nenhum mesmo. Diga o que você acha disso tudo nos comentários abaixo deste vídeo e não se esqueça de se inscrever neste canal para acompanhar outras histórias interessantes.